Questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul diz assim: para um observador O, um disco metálico de raio R gira em movimento uniforme em torno de seu próprio eixo, que permanece em repouso. Considere as seguintes afirmações sobre o movimento do disco. Então temos aqui, antes eu vou fazer aqui uma tentativa de fazer um disco, né, uma circunferência. Então, já pedindo perdão pela falta de coordenação motora, mas a gente entende. Pronto, temos aí nosso disco, aqui é o centro, e ele tem um raio R. Muito bem. A primeira afirmação é o seguinte: diz que o módulo V da velocidade linear é o mesmo para todos os pontos do disco, com exceção do seu centro. Vamos ver se essa afirmação é verdade ou não, né? Se está correta ou não. Ele está falando da velocidade linear, né? A velocidade linear é simplesmente a velocidade comum, que a gente diria do dia a dia, né? Imagine que tem um ponto aqui, vamos pensar aqui um ponto A, né? Como é a velocidade que ele está se movendo no disco, quando o disco começar a girar. Lembramos que a velocidade comum, né, linear do dia a dia, é simplesmente a distância, né, dividido pelo tempo. Ok? Então, agora vamos comparar então dois pontos de diferentes distâncias aqui do centro e ver se a velocidade deles são iguais. Vamos lá, vamos pegar aqui A, que tem uma distância, né, do centro, e vamos pegar aqui esse ponto aqui B. Observe que está mais perto do centro, né? Então, pode perceber em primeiro lugar que a distância de A é maior que a distância de B, não é? Muito bem. Agora, quando o disco girar, vamos imaginar ele dando uma volta. Uma volta, a gente costuma dizer que é dado em um T, um período, ou seja, o tempo para dar uma volta. Então, período, esse é o tempo que leva para dar uma volta. Então, vamos imaginar o que acontece. Obviamente, todo mundo já sabe, né, que o A vai fazer esse percurso aqui e o B vai fazer esse percurso aqui. Obviamente, a gente já consegue perceber uma coisa que é diferente nos dois. Observe que a distância percorrida aqui por A foi muito maior do que a distância percorrida por B. Ó. Óbvio que porque ele está mais longe do centro, tem um raio maior de distância. Agora, vamos colocar matematicamente, então. A velocidade de A vai ser igual à distância que A percorreu, né, dividido pelo tempo, que foi o período da volta, né? E a velocidade linear de B vai ser igual à distância que B percorreu, dividido pelo mesmo tempo, que eles deram a volta, né, no mesmo tempo. O ponto é, a gente sabe que a velocidade aqui é proporcional à distância percorrida, né? E a gente viu que a distância de A é maior que B, então podemos dizer com certeza que a velocidade de A é maior que a velocidade de B. Ou seja, essa afirmação aqui, que a velocidade é a mesma, é falsa, não é correta, ok? A gente viu que o ponto que está mais longe do centro vai se mover mais rapidamente. Isso é uma coisa bem fácil de ver se você pegar qualquer disco, marcar uns pontinhos lá e tentar analisar a velocidade deles. Vamos para a segunda afirmação, diz assim: o módulo da velocidade angular é o mesmo para todos os pontos do disco, com exceção de seu centro. Agora nós vamos falar de outra coisa, de velocidade angular. Vamos lembrar o que é isso? Ó. Velocidade angular, representada pela letra ômega minúscula, é simplesmente a variação de um ângulo de abertura, por assim dizer, pelo tempo, né? Ou seja, vamos imaginar aqui o ponto A. Imagine que o ponto A sai daqui até do branco para o vermelho. Então, ele vai andar podemos dizer, vai fazer essa abertura angular aqui em determinado tempo. Agora, o ponto aqui falou que é o mesmo para todos os pontos do seu centro. Na verdade, vamos imaginar que se o A der uma volta completa, ele vai ter andado que ângulo? Vai ser, ó, vamos colocar aqui, uma volta. Já que é uma circunferência, né, um círculo, o ângulo vai ser 360 graus, né? Obviamente. Ou, se quiser falar em radianos, 2π radianos. O B, se der uma volta toda, vai ser quanto também? Também vai ser 360 graus e 2π radianos. Agora, a gente sabe que o tempo para dar uma volta do A e do B é o mesmo, né? Não tem como o ponto A chegar primeiro de onde saiu e o B demorar mais, porque eles estão presos no disco, né? Ou seja, o período de A é o mesmo período de B. Então, o que é que eu posso dizer? Se o deslocamento de A também é igual ao deslocamento de B angular, quero dizer assim, então a velocidade angular de A vai ser também igual à velocidade angular de B. Em outras palavras, falando bom português, o tempo que os dois levam para dar uma volta é o mesmo. Então, a velocidade angular, sim, é igual para todos os pontos. Mas e o centro? O centro dele, vamos lembrar, o centro da circunferência é um ponto. Olha aqui, eu boto C, é um ponto. Vamos lembrar, ponto, ele não tem dimensão. A gente disse que tem dimensão zero, né? Ele não tem dimensão. Se ele não tem dimensão, ele não tem rotação, ó.
ele não tem rotação. Se ele não tem rotação, então a velocidade angular dele é zero, ou seja, é a mesma velocidade angular menos o centro. Então, essa aqui está correta. A última fala, durante uma volta completa, qualquer ponto da periferia do disco percorre uma distância igual a 2πr. R é o raio, né? Então, vamos lá. Imagine agora um ponto, vou chamar de ponto D aqui. Ele vai sair, ele está na periferia do disco, ou seja, está na parte mais distante possível. Se der uma volta, ele vai ter que fazer isso aqui tudo, né? Passar por isso aqui tudo. Espera aí. E chegar aqui de novo. Então, ele vai andar essa distância, né? DD, a distância que D andou. Só que isso é justamente o quê? O perímetro da circunferência. E qual é a fórmula do perímetro? Vou colocar nesse espaço aqui, ó. Perímetro da circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio. Como o raio aqui da periferia é justamente o raio aqui, que a gente colocou no começo, então podemos dizer que está correto. Um ponto da periferia vai, em uma volta, percorrer a uma distância igual a 2 vezes π vezes o raio. Então, essa aqui também está correta. Então, quais estão corretas? Apenas a 2 e a 3. Espero que tenham gostado. Não deixe de curtir e seguir o canal. Até a próxima.